lugar e meu time também, óbvio. Aqui é lindo, maravilhoso o nosso quintal. Olha isso aqui. Tem um cartão postal aqui. E se você olhar assim, você ainda vê o Cristo Redentor ali. É uma joia que ainda está sendo pouco explorada. Meu nome é Alcione Romão Lucas. Eu sou filha de Acenoni Lucília Romão. Alcione é mãe de Eleandra e mãe de Douglas Romão. Uma das pessoas mais guerreiras que você poderia conhecer. Eu venho de Asti e sou cria do Flamengo. Com apenas 8 anos, Alcione começou a vender amendoim no bairro. Até que um dia... Quando a gente ama, brilha mais que sol. É muita luz, Tem um bar aqui na Marquês de Abrantes chamado Martins. Os meninos estavam tocando. E aí perguntaram, quer dar uma palhinha? Eu falei, quero. Só que eu acabei me admirando com o que eu fiz e todo mundo ficou admirado. Muito grata a esse bairro. Vim da rua. Eu poderia ser nada e hoje eu sou tudo. O bairro do Flamengo, pelos indígenas tamoios que ocupavam essa região, era conhecido como Uruçumirim. E a gente já tem relatos deles históricos pelos europeus a partir de Gonçalo Coelho, que chega até aqui para fazer um abastecimento nos navios, isso bem no início do século XVI, nas grandes navegações, no período aí, né, considerado das descobertas do continente. A gente está falando de uma das localidades, né, que é uma das mais antigas da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente está aqui num berço de fundação da cidade colonial. O monumento a Estácio de Sá é uma homenagem ao fundador do Rio de Janeiro. A obra, criada pelo arquiteto Lúcio Costa, foi inaugurada em 1973. A gente está num lugar que também simboliza, como a gente tem um marco aqui atrás, né, o próprio monumento de Estácio de Sá. Batalha fundamental para a fundação da cidade do Rio de Janeiro, para expulsar os inimigos que queriam atacar essa região, que era um porto maravilhoso. Não só os franceses, como a França Antártica, mas também os holandeses. Ainda na história colonial, essa era uma área muito ligada à produção, né, embarque e desembarque de gêneros alimentícios. Posso colocar como primeira atividade econômica, né, a questão do reabastecimento de água. O bairro do Flamengo, inclusive a Praia do Flamengo, durante muito tempo foi conhecida como a Aguada dos Marinheiros. Então foi fundamental para as grandes navegações. O Flamengo tem 3 possíveis origens. A gente tem que lembrar que a cultura flamenga, que, né, os Países Baixos, que a Bélgica, a Holanda, ainda não eram unificados e tentaram invadir a cidade do Rio de Janeiro no início do século XVI. E daí vem o nome da região, porque foi exatamente nessa região que essa tentativa tentou se estabelecer e que alguns remanescentes, né, dessa invasão ficaram. Então os imigrantes flamengos ficaram aqui, então era a área dos flamengos. A segunda versão tem a ver com também os holandeses, que foram combatidos em Pernambuco no século XVII e 300 holandeses foram prisioneiros, né, e deportados aqui para o Rio antes de seguirem para a Europa, antes de serem expulsos. E a última, que é uma teoria a partir de um viajante alemão, é que o bairro tinha muitos flamingos. Só que assim, para os biólogos brasileiros isso é impossível. Após a proclamação da República em 1889, a sede política da capital federal sai da Praça 15 e vai para o Palácio do Catete. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma região que sofreu muitos aterros, né? Uma região que está ligada à nossa história colonial, mas uma região que também está ligada à história do desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro. Grande marco que aconteceu para se criar hoje, né? Se verifica o chamado bairro do Flamengo, foi na década de 20, 1920, com o prefeito Pereira Passos,
que conseguiu implantar a chamada aqui Avenida Beira-Mar. O que a gente chama hoje de Avenida Praia do Flamengo fazia parte da Avenida Beira-Mar, que começava em Botafogo e terminava no centro do Rio. Em 1906 foi considerada a rua mais bonita do mundo. Uns aterros nos anos 20 do Morro do Castelo e nos anos 50, né, também do Morro Santo Antônio, que vieram produzir o que hoje a gente conhece como o aterro do Flamengo de fato e a expansão dessa região. No dia 25 de agosto de 1954, uma multidão acompanhou o cortejo fúnebre do então presidente Getúlio Vargas, do Palácio da Cidade ao Aeroporto Santos Dumont. O cortejo fúnebre avançava lentamente. Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu um acontecimento único na história do país. Em todo o trajeto, dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política. A criação do aterro do Flamengo na década de 60 vai trazer uma área de lazer para a população e um dinamismo nesse deslocamento da Zona Sul para o centro que foi de vital importância. O Parque do Flamengo é um projeto urbanístico em comemoração ao 4º centenário da cidade. Inaugurado em 1965, até hoje é considerado um dos maiores parques urbanos da cidade. Ele é uma obra arquitetônica, liderada por Carlota Macedo Soares. Ela conseguiu trazer a ideia que foi incorporada pelo Lacerda de criar e transformar essa área num grande parque. Mas um parque diferente, sob uma ótica já modernista. Então, era um parque que teria poucos equipamentos e muitas áreas de lazer. Um parque de contemplação, um parque de caminhada, um parque de passeio e um parque que pudesse ter espécies específicas e diferentes da botânica, não só brasileira, mas como mundial. É um parque aqui no Rio de Janeiro que oferece muita oportunidade de lazer, atividade física, encontro com a natureza. Eu moro no Cosme Velho e aqui sempre foi um lugar que eu vim desde criança. Essa vista aqui é maravilhosa e treinar aqui todo dia com essa vista é algo muito incrível para mim. O aterro é uma delícia, é incrível. Eu descobri essa academia, eu fiquei encantada. A gente não tem nada assim na Inglaterra. É meu quintal, meu, da minha filha, criei minha filha aqui, me exercito, é minha academia ao ar livre, né? Tem melhor. O Museu de Arte Moderna foi criado em 1948. Com um acervo com mais de 16 mil obras, o MAN é uma referência para a arte e a cultura da cidade e do país. A instituição está no Flamengo desde 1958. O edifício foi projetado pelo arquiteto Afonso Eduardo Reid e é considerado um ícone da arquitetura moderna mundial. Os jardins foram idealizados por Roberto Burle Marx. Eu já tinha vindo ao Rio de Janeiro por diversas vezes a trabalho, mas há exatamente um mês vim com a família para morar, em definitivo. O Flamengo é o nosso quintal, né? A gente vem para o aterro, meu menino joga bola aqui no aterro 3, 4 vezes por semana. Aí hoje também resolvi trazer meu pai para conhecer um pouquinho, que gosta de pescar. Então tentar pegar algum peixe aqui tá difícil, mas pra gente ver as tartarugas também. Trazer um rapazinho, meu netinho, para tentar pegar um peixinho para ele aqui. E já vai, se eu não pegar, vai já pôs um apelido de mim, eu tô até preocupado. Eu pego, vou ter um apelido. Então eu tenho que pegar um peixe de qualquer maneira. Brejão, assim era conhecida a Praia do Flamengo. O motivo? O odor da água. Em setembro de 2023, ela foi liberada para banho. Foi uma redescoberta. Hoje é carinhosamente chamada de Caribrejo, em alusão aos mares cristalinos do Caribe.
Tem o mar que está limpo sim, tá? Eu faço natação aqui, a água está limpa, tem um bom índice de balneabilidade, que significa que a água é própria para banho. Realmente tem dias que tá assim super clara a água, tá assim sensacional. Tem dias que a água inclusive tá bem clarinha, assim, a gente consegue ver alguns animais marinhos, a gente já viu polvo, tem bastante tartaruga naquela parte ali da pedra, uns peixinhos. Meu nome é Emir Fayad, sou neto de árabe. Eu sempre trabalhei com comércio. Eu rodando por aqui, fui fazer uma entrega na praia de Botafogo e encontrei esse lugarzinho aqui. Foi aonde que eu cheguei para minha mãe, telefonei para ela, expliquei a situação e disse para ela, poxa mãe, encontrei um lugar maravilhoso. Aí ela disse assim, pô filho, se você acha que vale a pena, vai fundo. Trabalho aqui há 31 anos já nesse local aqui, né? E sempre para aqui no EMI para tomar um coco. Ah, porque a gente ama eles, o Bolt, super simpático, sempre separa o coco mais geladinho pra gente. Quando você atende um cliente por nome, você faz com que o cliente se aproxime mais de você, seja exclusivo daqui da casa. O ambiente é maravilhoso, o tratamento é diferenciado, a água do coco está sempre gelada, né? Adoro o Flamengo. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é minha vida, né? Bairro bem que dá para aproveitar bastante. Tem natureza de um lado, né, que tem um aterro, tem comércio, tem farmácia, tem tudo de bom. É um bairro que as pessoas fazem tudo a pé. Normalmente as pessoas se conhecem, né, moram, estudam no mesmo lugar uma vida toda e sempre voltado para a cultura. Blocos de carnaval, exposições, vir para o aterro, fazer piquenique, marcar o aterro do Flamengo como um ponto de encontro. Você consegue ver desde a expansão portuária do Rio de Janeiro, a Enseada de Botafogo, né, o Pão de Açúcar, a Niterói. Então, de fato, é uma vista privilegiada para quem quer conhecer a cidade a partir do Flamengo. Eu gosto muito de morar aqui, eu acho um bairro maravilhoso. Tem tudo perto. Eu moro aqui na Marquês, então tem tudo muito perto, muito acessível, assim, eu gosto. Era previsto inicialmente pelo governador da época, Carlos Lacerda, uma ligação viária rápida, né, com a Zona Sul e com o centro do Rio de Janeiro, e desenhou-se essas vias largas e generosas. Em 1964 foi realizada no aterro do Flamengo uma corrida de kart. O bairro do Flamengo é um bairro que tem o maior número da produção arquitetônica Art Deco junto com o centro do Rio. Começava na Europa, especialmente na França, um movimento revolucionário e popular, né, do designer que ficou conhecido como Art Deco. E isso influenciou em toda a arquitetura, nesse caso carioca, porque nesta época havia toda uma importação cultural dos valores europeus para o Rio de Janeiro. O edifício Biarritz foi construído em 1937 pelo arquiteto Henri Pierre Sajou. O Jardim Secreto foi planejado por Roberto Burle-Marx. Temos essas 8 plantas, né, que variam entre 350, você tem apartamentos de 110, 260, então são diferentes plantas, diferentes metragens,
e você tem uma cobertura magnífica, onde morou inclusive o Percival Farquhar, um dos maiores empresários brasileiros, empreendedores. Isso é um exemplo fantástico, né, de um prédio em que você percebe ali todos os elementos ornamentais, o cuidado da elegância do traçado arquitetônico. Existia um apartamento no edifício Biarritz que se via com um dia de antecedência o filme ganhador do Oscar, que era de um produtor do evento do Oscar. O Harry Stone, que era um executivo, ele era representante da Paramount aqui no Brasil, e ele ficou famoso, na realidade, ele que tornou famoso o Jardim do Biarritz, porque ele fazia festas bastante badaladas com celebridades brasileiras, americanas. O edifício Seabra foi inaugurado em 1931. É também chamado de Dakota Carioca, devido à semelhança com o prédio Dakota, em Nova York. Um símbolo de inovação e requinte na Praia do Flamengo. Construído numa época em que ser elegante era morar em casarões, o edifício Seabra fez parte do início de uma nova tendência no Rio. Com uma característica interessante que são os grandes portais, né, para permitir exatamente acesso ao transporte que tinha já numa transformação da época, que era a passagem da carruagem, propriamente dita, para a questão já dos automóveis, os primeiros automóveis que estavam acontecendo. Meu nome é Edson Amado dos Santos, eu moro aqui há 72 anos, sou aposentado. Meu nome é Érica Helt, eu sou moradora aqui do Morro da Viúva há mais ou menos quase uns 30 anos. O primeiro nome que este local recebeu foi Leri, que em tupi significa ostra. Depois ele pertenceu a uma viúva, daí o nome que permanece até hoje. Já foi também um forte e teve um reservatório que abasteceu os bairros próximos, mas está desativado. O Clube de Regatas do Flamengo chegou a ter uma sede nesse mesmo espaço. O meu pai trabalhava no departamento de água e esgoto do estado e a minha mãe lavava roupa para fora. Ela morava em Ipanema com meu pai. Quando chegou o Progresso lá, que começou a derrubar aquelas casas pequenas de 2 andares, casa de cômodo, aí ela conversou com a esposa do prefeito da época que podia arrumar uma moradia para eles. O prefeito deu autorização na época para meu pai vir morar aqui. Eu casei com um dos moradores que já não mora mais aqui, mas fui casada com ele e agora estou morando aqui. 2 filhos que tenho com ele, e criei eles aqui, embora eles também não moram mais aqui por já serem adultos. Aqui tem tudo de bom. Tem a boa vizinhança, que a maioria é tudo parente. Eu costumo falar que isso aqui é o nosso paraíso, aqui na Zona Sul escondido. É um cantinho, é um pedacinho fora dessa selva de pedra. O Cinema Paissandu foi inaugurado em 1960. Uma das suas características era exibir filmes que não eram mercadológicos. Seus frequentadores eram conhecidos como a geração Paissandu. O cinema, na verdade, ele deu nome a uma geração de jovens cinéfilos, intelectuais, estudantes, mas também, né, outras pessoas com outras profissões que tinham algum interesse tanto por cinema, mas também por política. Havia também aqui, né, toda uma relação forte com a própria resistência à ditadura militar.
Muito do mito que se faz da juventude brasileira dos anos 60 estava representado de fato na geração Paysandu. Mas nem todo. Ela era melhor do que esse mito. O cinema era a sua religião dominante, mas era menos verdade que a geração Paysandu só pensasse nele. Aqui, por exemplo, ao nosso lado, tinha um bar que ainda é o mesmo nome, que virou, né, também uma marca relacionada ao cinema Paysandu, que era o Bar do Oklahoma, onde Glauber Rocha tinha uma cadeira cativa. Entre as sessões de meia-noite no Paysandu e as sessões regulares, começou a haver o bochicho. E do bochicho tinha o Oklahoma, e do Oklahoma tinha toda a expansão territorial do Lamas, que era no Largo do Machado. Então, ali virou um corredor cultural cinéfilo, onde terminava o filme, você não falava só de cinema também, você conspirava. Isso é uma perda em termos urbanos e é uma perda também em termos de, né, cinefilia. No final do século XIX, neste endereço, ficava uma casa. No dia 17 de novembro de 1895, 6 jovens remadores se reuniram e decidiram criar o Grupo de Regatas do Flamengo. Eles também estabeleceram que a data oficial da fundação seria o dia 15 do mesmo mês. Nascia assim um dos clubes mais populares do país. 130 anos depois, uma placa resgata essa história. O Museu Carmen Miranda, ele foi criado em 1976. Essa arquitetura aqui é de Afonso Reide e foi criada para ser um playground do Morro da Viúva. Houve um abaixo-assinado dos fãs de Carmen Miranda e aí tiveram a ideia de fazer o museu aqui, porque ele fica na direção do Cassino da Urca, que era o local onde Carmen Miranda se apresentava. Inauguram no Parque do Flamengo o Museu da Cantora, que foi chamada Pequena Notável. Carmen Miranda é uma cantora e atriz que nasceu em Portugal em 1909. Com apenas 10 meses, veio para o Rio de Janeiro. Em 1929, fez sua primeira apresentação musical. 10 anos depois, foi contratada para iniciar uma carreira de sucesso na Broadway e em Hollywood. Ela morreu com apenas 46 anos, vítima de um infarto. Carmen Miranda foi a primeira cantora a popularizar internacionalmente o samba. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Uma honra para o bairro do Flamengo, para a cidade do Rio de Janeiro, ter um museu dessa mulher empoderada, dessa mulher à frente do tempo. Tem esse painel que dá para tirar fotos, as pessoas adoram. E aí você se monta e vira Carmen. Foi fundado em 4 de abril de 1874 por um português chamado Francisco Tomé dos Santos Lamas. Naquela época não existia restaurantes. Naquela época só existiam os cafés. Os outros cafés fechavam 6 horas da tarde, 7 horas da noite. E o Lamas não, o Lamas era o único que ficava aberto 24 horas. O primeiro endereço do Café Lamas foi no Largo do Machado. A mudança para o Flamengo
ocorreu em 1976. Você tem que trabalhar sempre com produtos de primeira linha e você ter um bom atendimento. Os funcionários são muito antigos. Nós temos funcionários de 40 anos. Eu sou o Pedro Gomes da Silva, garçom há 45 anos. A clientela toda antiga, conhecida, né? Muito bom. Vamos ficando aí, até quando tiver bom de saúde a gente vai levando, né? Nascido e criado aqui no Flamengo, mais precisamente na comunidade chamada Morro Azul. Eu morava ali em cima, na comunidade, tinha um terraço grande, então eu reunia a rapaziadinha pra gente poder tocar um samba. E ali a gente batizou, por ser numa laje, né? Resenha na laje, que era uma resenha de amigos, né? A gente toca em alguns bares, a gente toca em algumas festas fechadas, festas de empresa, aniversário. O Flamengo é um lugar para a gente se apropriar, curtir e conhecer suas histórias e seus lugares. O Flamengo é um espaço carioca. É um bairro que eu gosto muito, eu acho lindo, eu amo esse lugar. É um paraíso dentro da cidade. Flamengo é meu lugar, Flamengo é meu time, Flamengo é minha vida.